Flamengo chutou de fora da área, também teve cruzamento, jogo aéreo, onde o Flamengo conseguiu abrir o placar do jogo, que foi muito importante para abrir os caminhos. Também teve marcação, pressão, marcando a saída de bola da LDU, sem deixar o time equatoriano jogar nem sequer por um minuto no Maracanã. Isso e muito mais você vai ver nesse vídeo aqui, análise completa dessa partida do Flamengo na Libertadores contra a LDU. Mas antes de tudo, já te peço, se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, para não perder análises táticas dos jogos importantes como esse que foi do Flamengo contra a LDU pela Libertadores. Já separei aqui para vocês, agora que você já se inscreveu no canal, separei aqui para vocês esse lance aqui, ó. Separei em duplas para ficar mais fácil o entendimento. Duplas aqui, ó, Michael e Alexandro foi a dupla pela esquerda, Luiz Araújo e Wesley pela direita, a dupla que jogou mais solta, Bruno Henrique e Arrascaeta, mais para o corredor central, e a dupla de volantes que pisou muito no ataque, muito mesmo, até mesmo pelas características, Gerson e De La Cruz. Tá bom, pessoal? Então separei em duplas para ficar mais fácil para vocês entenderem. Também já separei rapidamente para ficar também mais fácil quando eu falar sobre a linha de 5 que a LDU montou lá atrás. Esse momento aqui, ó, 6 minutos de jogo, a LDU montou a linha de 5. A LDU jogou com a linha de 5 o tempo inteiro? Não, a LDU jogou com a linha de 4, mas tinha um homem de meio de campo que acabava compondo essa linha e se tornando uma linha de 5, até mesmo porque o Flamengo espaçava, né? Aquele plano natural de jogo do Felipe Luiz. Um aberto pela direita, um aberto pela esquerda, então acaba tentando espaçar a última linha do time adversário, e a LDU tentou conter isso, né, fazendo uma linha de 5 em alguns momentos. Fechou muito também o corredor central, por onde o Flamengo teve dificuldade, isso você também vai ver mais à frente. Mais uma vez, mais um lance de jogo um pouco mais adiantado da minutagem que estava lá atrás. Você pode perceber que ficou nítido aqui as duplas de novo, as duplas estão certinhas, só que num trecho de campo mais compacto. E Luiz Araújo e Wesley, os dois volantes aqui, como eu falei para vocês, pisando muito na intermediária, apoiando muito os dois do meio. Então o corredor central ficou ali basicamente com 4 jogadores e os dois da esquerda, Michael e Alexandre, onde tinha um corredor gigantesco. O que vocês podem observar nessa jogada aqui, já de cara, que também vou falar mais à frente, é o seguinte: observe como a LDU ela preenche o corredor central, ela fica bem compacta. Tá? O time da LDU ficou bem compacto aqui, ó, fechando o corredor central. Isso impedia as tabelas infiltrações do Bruno Henrique, Arrascaeta, as tabelas que poderiam surgir aqui entre os jogadores do Flamengo, e também dificultando o tiro, né, de médio e longa distância, tá bom, do time do Flamengo. Então o técnico da LDU usou essa estratégia, mas acabou sendo quebrada pelo jogo aéreo e jogada pelas pontas que o Felipe Luiz arrumou legal o Flamengo. Observe aqui, ó, como que a LDU está preenchida, marcando no bloco médio, de médio para baixo, ó. Essa imagem aqui é bem clara nessa transição de jogada. O Wesley vai receber, a LDU está praticamente toda do campo de defesa para trás, tá bom, pessoal? Então esse foi o plano de jogo da LDU, ir para o Maracanã para ter um jogo reativo, jogar no bloco médio e bloco baixo. Algumas vezes a LDU tentou marcar em bloco alto, que não deu muito certo, e tentar uma espetada de bola. A LDU tentou, vocês vão ver, tentou uma bola no primeiro tempo e também teve uma boa chance no segundo, que poderia ter saído, né, com um empate, que mais ou menos é a estratégia que a LDU passou, que queria no Maracanã. Até pela classificação do grupo, né, um empate para a LDU seria excelente. Observe agora, como eu falei para vocês, o Flamengo marcou muito em cima. O que chamou atenção, já deixo desde já, né, expresso aqui, a forma física do Flamengo, a condição física do Flamengo nessa partida chamou muita atenção. Até quase 90 minutos do segundo tempo, o Flamengo estava marcando pressão alta e ganhando de 2-0. Cara, a postura do Flamengo surpreendeu a todos, Maracanã lotado. A LDU tenta sair ali, ó, não consegue nem mesmo trocar 3, 4 passes ali na saída de bola. Observe que o Flamengo está compactado desse lado aqui, ó, mas a bola vai abrir para o Michael. Ah, Fabrício, por que o Michael está sozinho? Eu vou falar para vocês numa próxima jogada, onde quem vai estar sozinho ali é o Arrascaeta. Eu vou explicar isso aí para vocês. Michael vai receber, essa aqui é a origem do gol. Michael vai cruzar, vai ter desvio, vai ter o escanteio, e aqui Luiz Araújo bate com efeito, muito bem batido. Léo Ortiz sobe sem chances para o goleiro, tirando e fazendo 1-0 para o Flamengo antes dos 10 minutos. Isso aí tranquilizou o time de Felipe Luiz, que conseguiu jogar muito mais solto e muito mais confiante. Agora observe como eu falei para vocês, não é uma marcação no bloco alto, mas é um bloco médio, onde os dois jogadores de ataque da LDU tentam marcar ali em cima a saída de bola com 3 do Flamengo, que é a saída clássica, que vocês também vão ver mais à frente, saída clássica com o Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, ou às vezes, quando o Alexandro subia bastante por aqui, o Wesley vinha fazer essa saída, ou até mesmo o De La Cruz, tá bom? Teve essa variação na saída de bola do Flamengo. O Flamengo conseguiu quebrar essa primeira marcação da LDU, esse bloco médio, e aí vai tocar, o Alexandre vai tocar a bola, acaba saindo errado, mas o Bruno Henrique acha o Michael, que vai abrir e vai cruzar na área também. É uma boa chance, e acabou dando uma rebatida ali
O jogador do Flamengo não conseguiu efetivamente fazer o movimento da cabeçada, mas foi uma boa jogada e um bom cruzamento. É porque o jogo, se eu não me engano, era o Luiz Araújo, se embolou ali com o zagueiro, acabou não conseguindo fazer efetivamente a cabeçada. Fica muito claro, né, o plano de jogo da LDU, mais uma vez a linha de 5 aqui para tentar preencher esse lado onde deu muito trabalho. O Flamengo maltratou o lado direito da LDU, tanto que depois do segundo tempo o técnico da LDU trocou o lateral direito porque não estava suportando mais o quanto o Michael e o Alexandro machucaram eles por ali. Então fica muito claro a linha de 5 da LDU mais uma vez nessa jogada. Mais uma vez para vocês verem, Flamengo marcando pressão, recuperando a bola, coisa que aconteceu praticamente o jogo inteiro. A intensidade em cima do Flamengo, né, e a forma física chamou atenção nessa partida, né, preparação física do Flamengo. Mais uma coisa que chama atenção agora sim, a LDU marcando no bloco alto, não no médio, mas no bloco alto, e o Flamengo conseguiu efetivamente sair dessa pressão muito fácil, porque era uma pressão no bloco alto, mas uma pressão frouxa, uma pressão sem dinâmica, uma pressão sem muita intensidade. E Gerson caiu muito bem como volante ali com o De La Cruz, já que os dois têm muita qualidade de saída de bola. Não teve muita dificuldade do Flamengo para sair quando a LDU tentou marcar nesse bloco mais alto. E nessa saída de bola, o Wesley consegue conectar um bom passe, Luiz Araújo toca para o Arrascaeta, que vai chegar cruzando, e Michael acaba batendo meio chicoteado, não consegue botar força na bola. Outra grande chance do Flamengo que saiu em transição quando a LDU marcou nesse bloco alto. Então ficou nítido quando a LDU marcava em bloco alto, cara, era um desastre. E aí o técnico chamou todo mundo para trás de novo, bloco médio e bloco baixo. Agora sim vou falar daquela parte para vocês de por que o Michael estava sozinho. Dessa vez o Michael deu aquela funilada, aquela variação que às vezes os jogadores fazem dentro de campo. Michael deu uma funilada, a Arrascaeta percebeu, caiu na do Michael. Simples. E a bola está lá do outro lado com o Wesley. Por que o Arrascaeta não está marcado assim como o Michael não estava marcado na jogada anterior? Aí deu compacto o jogo. Assim mesmo como a análise que eu trouxe para vocês aqui de Flamengo e Bahia e Flamengo e Cruzeiro, tanto o Cruzeiro quanto o Bahia também fizeram esse mesmo estilo de marcação. Não se preocupavam com o jogador da virada de jogo, com o jogador que estava sozinho do lado contrário da jogada, que no caso aqui é o Arrascaeta. Por quê? Porque o Flamengo fazia, né, rotineiramente a sua virada de jogo fazendo o arco pela zaga até chegar do outro lado. O Flamengo não tinha efetivamente essa virada rápida, essa virada rasante para pegar justamente esse espaço. E quando fazia essa virada pela zaga ou pelos volantes, dava tempo do time que está marcando, no caso o Bahia e o Cruzeiro nas outras análises, fazia aquele balanço para marcar do outro lado. E quando a bola efetivamente chegava nesse jogador que estava livre, enquanto a bola estava do lado oposto, ele já estava com a marcação encaixada. Já nessa jogada não, o Felipe Luiz usou isso daqui, não foi só uma vez, não sei se você que assistiu a partida percebeu, o Flamengo usou a virada direta, justamente para pegar esse jogador com mais liberdade. Felipe Luiz corrigindo isso, né, em comparação às outras partidas. Você vai perceber que o Wesley vai pegar, vai levantar a cabeça, vai ver, eu separei esse aqui para vocês, mas teve outros, vai virar para o Arrascaeta que domina, e aí o zagueiro já fica desesperado, ó, já toma o drible, a Arrascaeta cruza, mas acaba cruzando muito forte, e a jogada o zagueiro tira para escanteio. Mais uma marcação-pressão do Flamengo aqui, ó. O Flamengo marcando pressão, na verdade essa é uma jogada da LDU. A única vez que a LDU conseguiu sair da pressão alta do Flamengo, quando o Flamengo marcou em bloco alto, ó, a primeira vez que a LDU conseguiu sair já era 35 do primeiro tempo. E a LDU conseguiu a sua melhor chance do primeiro tempo, que foi essa aqui, ó, cruzou a bola, foi para lá do outro lado. Depois vai sair outro cruzamento e vai sobrar, depois do rebote do goleiro Rossi, vai sobrar a bola para o jogador da LDU, que acaba dando uma chicotada para fora. Aos 35 do primeiro tempo que a LDU foi ali dar um susto no Flamengo. Esses 35, desde o início até os 35, só deu o Flamengo e não deixou a LDU sequer respirar. Mais uma jogada de ataque do Flamengo, ó. De La Cruz recebe, vai virar o jogo, vai vir virando. E eu separei essa jogada para mostrar para vocês o seguinte, ó. Quando o Wesley armou o chute para dar aquela pancada de fora da área, observe o que eu falei para vocês no início da análise. Olha a compactação, ó. O campo é isso aqui, para vocês terem uma noção. O campo é isso aqui. A LDU está jogando aqui, ó, no compacto, no corredor central. Olha a compactação que a LDU fez com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogadores da LDU compactados. Abriu mão dos corredores, tanto esquerdo quanto direito, e compactou. Justamente para quê? Para evitar isso que o Wesley tentou fazer, poluir, né, a visibilidade do jogador que quer chutar de média e longa distância. Essa foi uma estratégia clara da LDU. E não deu outra. O Wesley vai tentar chutar, não sei se ele tentou tirar ali um pouco do marcador e acaba jogando por cima da meta do goleiro. Aí você deve pensar, no segundo tempo o Flamengo vai dar aquela descansada, vai cair o nível. Não, o Flamengo no segundo tempo continuou marcando no bloco alto, marcando em cima, ó, forçando o zagueiro, laterais
da LDU sair nesse chutão onde o Flamengo conseguia ganhar essa segunda bola. Mais uma jogada, mostrando para vocês mais uma vez, até mesmo no segundo tempo, estratégia o jogo inteiro da LDU, poluindo o corredor central para impedir essa tabela que você vai ver agora, que o Arrascaeta, Gerson e Luiz Araújo tentaram fazer uma tabela que não foi efetiva justamente por causa dessa compactação da LDU. Compactou bastante ali porque a LDU estudou o Flamengo, sabe a qualidade do Flamengo de toque de bola ali pelo aquele corredor central e sabe que se deixar, nesse momento da partida o Pedro já estava em campo, sabe que se deixar Pedro, Arrascaeta, Luiz Araújo, Gerson pensarem nesse corredor central, é tchau e benção. Gerson recebe, toca Arrascaeta, Luiz Araújo, e aí vai embolar tudo na frente da Arrascaeta, impedindo que ele conseguisse dar continuidade à jogada. Ó, perceba a compactação do time da LDU aqui no miolo do campo. Foi uma estratégia que poderia dar muito certo se não fosse, né, jogo aéreo do Flamengo no primeiro tempo e agora essa jogada do segundo gol, onde teve a jogada individual. Costumo trazer nas análises aqui, quando está jogando contra o time fechado, um jogador com a jogada individual pode quebrar uma marcação que abre espaço e acaba desmontando todo aquele plano de defesa do time. E isso aconteceu quando o Alexandro tirou o jogador da LDU para nada. E foi isso que eu falei no início da análise para vocês. Jogo aéreo, já que está fechado para a tabela, está fechado para chute de média e longa distância, jogo aéreo e jogo pelos flancos. Foi isso que foi pelos flancos, jogo aéreo já tinha saído o gol e pelo flanco esquerdo saiu o segundo gol. De La Cruz vai tocar no Alexandre, pareceu uma jogada normal, vou dar um pause para vocês verem. A área totalmente poluída, cheia de jogador da LDU, um cruzamento qualquer ali com arco que o Alexandre poderia fazer, talvez não iria dar em nada, mas o Alexandre é muito inteligente, arrasta a marcação da LDU para o fundo, depois traz para o meio e vai no fundo de novo. E aí, meu irmão, um abraço, já está dentro da área, não pode fazer pênalti, ele cruza e vocês vão ver o que vai acontecer. Ó. O jogador da LDU cai na jogadinha dele, muito experiente, o Alexandre fez uma partidaça. E nesse momento, olha como os jogadores da LDU entraram para a pequena área, compactação ali, mas esqueceram 3 jogadores do Flamengo que marcaram atrás, que ficaram atrás. Alexandre cruza, zagueiro da LDU vai tirar, sobra Luiz Araújo que bate sem chances para a LDU. 2-0 Flamengo em jogo controlado, tranquilamente. Mas você pensa que acabou por aí? Não. Segundo tempo, já na metade do segundo tempo, o Flamengo ainda estava marcando pressão lá em cima, com o Pedro que diziam que era lento, mas como eu falei para vocês, o bloco alto ele funciona até mesmo com jogadores que não têm tanta intensidade, mas conseguem também marcar no bloco alto, ocupando os espaços e fechando as linhas de passe. Essa foi a melhor chance do Central Córdoba, da LDU, no segundo tempo. Agora teve uma chance no primeiro, agora teve uma chance no segundo. O time bateu um lateral ali rápido e acabou pegando a desatenção do time do Flamengo. Né? Os 2 volantes do Flamengo, que não tem características de primeiro volante, acabaram ficando um pouquinho para trás. Isso acontecia nas poucas vezes que a LDU subiu. Isso aqui eu percebi que aconteceu, já que eles têm características muito ofensivas os 2, então eles ficavam um pouco para trás da jogada e depois conseguiu se recuperar, mas esse é um ponto a se observar, tá bom? A LDU vai chegar com essa melhor opção, cruzamento rasante, os jogadores da LDU não conseguem chegar, Léo Pereira toca para a linha de fundo. Então eu quero chamar a atenção para vocês agora para finalizar essa breve análise, 80 minutos de partida, ou seja, 35 do segundo tempo. Olha como que o Flamengo estava marcando pressão, já ganhando de 2-0 dentro de casa. Ó. 35 do segundo tempo. Ó. Alexandre. Olha onde Alexandre foi marcar, cara. Então fica muito claro como que o Flamengo estava preparado fisicamente para essa partida contra a LDU. Marcou em cima praticamente os 90 minutos sem dar chance para o time equatoriano respirar. Bom, pessoal, essa foi a modesta análise que eu trouxe para vocês de alguns pontos do plano de jogo de Felipe Luiz nessa partida contra a LDU, que deu muito certo. Marcação, pressão, marcação intensa lá em cima, bloco alto o tempo inteiro. Claro, os jogadores saíram esgotados, mas valeu a pena, já que era um jogo da vida, né, do Flamengo na Libertadores. Se não vencesse, poderia estar fora, já eliminado antes da última rodada. Se você gostou da análise, deixe sua opinião aqui. Se você quer acrescentar alguma coisa na análise, se você tem algum ponto de observação, deixa aqui nos comentários, que ele é muito importante, né? Eu não sou dono da verdade, vocês estão aqui para nos ajudar. E também se inscreve no canal se você quer acompanhar mais análises e participar do nosso canal, interagir em análises como esta aqui. Se inscreve para dar aquela moral, deixa o teu like também para sustentar o canal e tamo junto.